Olá pessoal, esse vídeo é um pouco diferente. Eu vou falar sobre Esquel Chubut e uma verdade por trás do mochilão. Continuei minha viagem pela Ruta 40. Agora, passei 24 horas no ônibus, devido ao imprevisto na estrada. Porém, normalmente, essa viagem dura 15 horas. Eu simplesmente fico encantada com cada pedacinho que vou conhecendo da Argentina. Existe uma diversidade geológica surpreendente. Aí, pessoal, não queria ver a neve, ó. Tô vendo, tá nevando, ó. Ai, não sei se vai dar pra ver, ó, mas tá nevando. Eu tô no meio do nada, gente, no meio do nada real. Vou mostrar pra vocês que não tem absolutamente nada nesse lugar. Ai, meu Deus, gelo. A moça tá jogando gelo no outro. Ai, socorro. Quem tá com frio e tá com neve, gente? Frio e neve? Você tá com frio e neve? Essa parada fica em Barro Caracoles, na província de Santa Cruz. A cidade é parada obrigatória para os turistas que se dirigem a outros destinos e ponto de encontro de conterrâneos e moradores das redondezas. A distância entre El Chaltén a Esquel foi de 1.164 quilômetros pela Ruta 40. Esquel é uma cidade argentina nos pés da Cordilheira dos Andes. É conhecida por ter o trem a vapor La Tronchita, que percorreu mais de 400 quilômetros pela Patagônia. Eu fiquei hospedada no Pinto Hostel. Bom, como vocês já sabem, eu e o Alan nos separamos, portanto, algumas coisas no mochilão acabam mudando, porque agora sou uma mulher viajando sozinha, então o cuidado acaba tendo que ser agora redobrado. Apesar de a Argentina ser um país totalmente seguro, tem muitas coisas que precisamos ficar atento por ser mulher. Quando eu saí de El Chaltén, eu peguei um ônibus com a Marga Taxa, foi um pouco caro essa passagem, foi 19.200 pesos, e que me levou a Esquel durante 24 horas de viagem. Então, eu passei 24 horas de viagem dentro do ônibus. Passei pela Rota 40, que eu falei pra vocês que eu tô subindo a Rota 40, então eu tô fazendo todo esse percurso ali da região da Patagônia e tô parando em alguns pueblos, que são cidades pequenas, que tem algumas coisas pra fazerem. Tem trekking, tem rios, tem cascatas. Por exemplo, em Esquel, eu tinha um planejamento de conhecer os túneis de gelo, e aí eu não pude conhecer porque a época é janeiro e fevereiro. Então fica a dica para quem quer conhecer isso, tem que ir na época que isso vai estar funcionando, que isso vai estar existindo, né? Porque é a natureza. Então, de janeiro e fevereiro é mais possível que você consiga visitar os túneis de gelo em Esquel. O percurso entre El Chaltén até Esquel foi incrível. Eu estou simplesmente apaixonada pela Rota 40. É uma rota bonita, é uma rota que tem muita diversidade. Então, uma hora você vê deserto, outra hora você vê montanhas com gelo, outra hora bosques. E teve um momento na minha viagem aí que eu tava dormindo e quando eu acordei eu vi um lugar totalmente gelado, assim, frio. E eu acordei com a luz na janela e eu olhava pra fora e eu não acreditava, porque era horas e horas e horas e horas andando por gelo, assim, só gelo e nada mais. Era só montanhas totalmente geladas, com a pista totalmente com neve. Então eu olhava aquilo e falava, uau, porque eu sou do Brasil, eu vi neve uma vez no Chile e agora sim no sul aqui da Argentina, mas pra mim é uma coisa muito extraordinária, né, a neve. Então ver tudo isso é incrível, é algo muito novo pra mim. Bom, passando essas 24 horas aí de viagem dentro do ônibus, só tinha eu, brasileira, uma francesa, a Nina, na verdade, a Nina do Cerro Guanaco, para quem assistiu o vídeo de Ushuaia, que foi aquela menina que foi comigo, subindo. Então, nos encontramos em El Chaltén. Depois, combinamos de subir até Esquel juntas. Então, fomos a Esquel, então só tinha eu, brasileira, ela, francesa, e o restante do ônibus eram todos israelenses, a maioria eram israelenses. E pra mim é muito difícil entender hebraico, porque eu ficava, essa língua é muito difícil. E realmente é muito difícil.
Então eu não entendia nada, eles falavam inglês, só que eu não falo inglês, então assim... Bem, mas são pessoas muito legais, assim, e é isso. Você vai encontrar muitos israelenses e franceses durante esse percurso. Não sei se é no tempo que eu estou fazendo, que é março, abril. Então eu consigo encontrar muitos deles aqui vagando, fazendo viagens nesse percurso. Então toda vez nos encontramos sempre em algum ponto turístico, ou nos encontramos sempre em algum hostel, em algum lugar que eu estou ficando, porque estamos todos subindo a Rota 40, então não tem pra onde você ir, então você sempre vai encontrar aquelas pessoas. Então, por favor, não briguem com essas pessoas e sempre tratem elas bem, porque a chance de você encontrar com essas pessoas toda hora é muito grande. Cheguei, então, em Esquel, fui direto pro meu hostel. Lá fui super bem atendida, foi muito legal. Eu cheguei lá e, curiosamente, eu tinha um quarto só pra mim, então eu fiquei muito feliz. O quarto tinha acabado de ser pintado, tava todo arrumadinho. E eu fiquei muito feliz porque era aquele momento que eu precisava também. Um momento que eu precisava ficar ali comigo mesma, tranquila, sem ninguém. E como ela já tinha ido pro outro lado, né, eu já estava totalmente sozinha. A Nina foi ficar em outro hostel. Esse momento foi um momento que eu fiquei pensando e eu tava tentando entender o que eu tava fazendo ali no mochilão. Eu tinha feito muitos trekkings, eu tinha visitado muitos lugares, eu tava, uau, muito eufórica porque eu já tinha conhecido muitos lugares aqui na Argentina. Porém, eu tava sentindo falta de coisas que eu gosto muito de fazer, que é o contato ali com a arte, que é o contato com exposições, com história, com cultura. Então, apesar de eu estar conversando com muitas pessoas e aprendendo muito sobre a cultura deles, eu queria ir num espaço que eu pudesse adquirir mais conhecimento sobre o lugar que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, quais são essas pessoas, quais são as histórias dessas pessoas. Porque quando elas falam de momentos históricos que aconteceram aqui na Argentina, eu tento entender, eu até pesquiso, porém eu queria ir em algum lugar que eu pudesse obter mais informação, que eu pudesse obter mais conhecimento. Então, ao chegar em Esquel, eu fui buscar uma outra alternativa de passeio que eu vou contar nesse vídeo para vocês. Antes de contar o que eu fiz em Esquel e o que tem para fazer em Esquel também, que eu quero que esse vídeo seja uma orientação para as pessoas que vão vir para cá e queiram visitar essas cidades, eu passei por Los Antigos, que é uma cidade ali mesmo em Santa Cruz e que tem arte rupestre. Então, uma visita muito legal para você fazer nos Los Antigos, que eu queria muito fazer. Porém, gente, eu tô no mochilão, não tô numa viagem normal, então eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque senão eu não vou chegar a lugares que eu pretendo conhecer, porque é uma questão de economia, é uma questão de trabalho, né? Você precisa fazer alguma coisa ali pra você continuar a sua viagem. Então, eu infelizmente não consigo fazer tudo o que eu tenho vontade, porque se eu pudesse, eu faria tudo o que eu tenho vontade. Mas os Los Antigos era uma cidade que eu queria muito também passar, porque tem arte rupestre. Se tem em Los Antigos para visitar Curva de las Manos, Tierra de Colores, cerejas da Argentina, que dizem que são as melhores cerezas da Argentina, Cavernas de Mármore, que é em Chile. Eu não sei agora se precisa passar fronteira ou não para visitar, então isso eu não tenho conhecimento, precisa estar vendo. E a Curva de las Manos, que é o que eu mais queria, né, porque você visita cavernas, né, e arte rupestre, que eu falava muito nas minhas aulas com meus alunos, e eu morro de saudade do meu trabalho, morro de saudade mesmo. Então, eu acho que era um momento que eu precisava ir até nesses lugares culturais para mim lembrar um pouco do que eu faço, do que é o meu trabalho e das coisas que eu gosto. Então ali na Tierra de Colores, eu tô fazendo uma colinha aqui pra mim, pra lembrar de tudo que eu precisava falar pra vocês, que já passou um tempinho aí. A Tierra de Colores é como uma montanha colorida que você pode visitar, como uma que tem em Fortaleza, que você consegue visitar todas as cores ali das montanhas, né? Então essa é uma visita maravilhosa, inclusive até indico. E também as cerejas da Argentina, que eu não experimentei, que lá dizem que são as melhores.
mais essas cavernas de mármore. Depois de Los Antigos, nós passamos por Perito Moreno, que daí não é o glaciar Perito Moreno do vídeo de El Calafate. Se não assistiu, vai assistir, que tá muito bom. E depois cheguei a Esquel de Chubut, porque existem 2 Esquel. Porém, o Esquel aqui do sul é o Esquel de Chubut, aonde eu fiz esse passeio que eu vou contar pra vocês agora. Primeiro eu vou falar de tudo o que tem pra conhecer aqui em Esquel, porque eu fiz até uma colinha. Cadê minha colinha? Esquel de Chubut. Primeiro eu vou falar aqui pra vocês que eu tenho um livrinho. É um livrinho meu de viagem pessoal. E que eu anoto tudo o que eu faço. Por quê? É um livro de diário de viagem. E nesse livro eu consigo colocar a data, o destino, a acomodação, as informações de acomodação. Depois eu posso colocar o transporte, a minha ida, a minha volta, se é de avião, que escala vai fazer. O roteiro, lugares para mim ir, lugares para mim visitar. Coisas para fazer. Coisas para comer. Coisas para comprar. Financeiro, quanto eu gastei. Então, é aqui que eu utilizo para mostrar para vocês todo o meu gasto, para mostrar para vocês quanto eu paguei de ônibus, o que eu fiz, quanto eu gastei de comida e tudo mais. Eu vou anotando tudo aqui. E as recomendações, se alguns pontos positivos da cidade, alguns pontos negativos. E depois, aqui atrás, eu tenho um espaço onde eu posso colocar as minhas recordações. Então, eu sempre acabo aqui escrevendo, ó, uma historinha sobre tudo que eu faço nos lugares. Então, é como se fosse um diário de viagem. Eu recomendo, eu acho muito bonitinho pra mim, eu sempre vou guardando. E tem aqui viagens que eu fiz no Brasil e que eu olho e que eu recordo de coisas que eu não lembraria, porque você acaba esquecendo. Então, eu gosto muito de escrever. Então, ter um livrinho desse pra mim é lindo. Pra mim é uma recordação muito boa, e depois pegar ele e ler como se fosse um diário é muito legal. Então eu vou ler aqui pra vocês a minha colinha dos lugares pra você visitar aqui em Esquel quando vocês vierem conhecer. Em Esquel tem a La Trochita, que é o trem que eu fui visitar. Eu não andei nesse trem porque era 10 mil pesos para estrangeiros. E é como eu acabei de falar, né, gente? Se você tá no mochilão, você precisa pensar e organizar quais são as coisas primordiais que você quer fazer e conhecer e quais são coisas que são mais secundárias. É claro que se eu tivesse dinheiro, eu faria tudo que eu pudesse. Porém, nesses momentos, precisamos ter um equilíbrio aí do que você pode e o que você não pode fazer para que você continue viajando. Então, La Tronchita é um trem que ele percorria mais de 400 quilômetros através da Patagônia. É a parada mais austral de trem a vapor. Então, esse trem ele é muito famoso, foi muito lindo conhecer. Eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo a minha visita com a Nina. A gente combinou de ir juntas, então... Ah, não, mentira, não combinamos. Nós estávamos andando pela cidade, nos encontramos. E quando nos encontramos, eu falei, o que você vai fazer? E ela falou, eu não sei, vamos lá visitar o trem, vamos visitar o trem. Então, as coisas aqui no mochilão também acontecem, e isso é maravilhoso. Porque as coisas realmente, elas vão acontecendo, gente. Então, eu falava assim, nossa, eu vou ficar sem o Alan, eu vou ficar sozinha. Não, vocês não ficam sozinhos, eu não fico sozinha. O Alan não deve estar sozinha, porque as coisas vão acontecendo. Isso eu falo pra todos os meus amigos, vai viajar sozinho. Porque se você tá aberto a conhecer pessoas, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Porque sempre você faz uma amizade ou outra, sempre você vai falar com pessoas. Claro que você tá em outro país e se você não sabe falar muito bem a língua, vai ter dificuldades. Mas quando uma pessoa quer conversar com você, ela faz seu esforço, ela dá um jeito e ela conversa. Isso é bárbaro. Estou aqui em Esquel e vou visitar aqui o La Trochita, que é um trem famoso aqui em Esquel, que ligava a antiga Patagônia, pelo que eu entendi na história. E eu vou mostrar aqui pra vocês a estação de La Trochita.
A fama que o trem adquiriu foram essenciais para que ele se convertesse após o fechamento do ramal, porque em 1993 o governo nacional decidiu fechar esta filial, entre muitas outras. Vozes se levantaram, mesmo fora da Argentina. Hoje, o trem realiza 3 tipos de passeios turísticos, um que parte de El Maiten para desvio Tomai com retorno, outro similar entre Esquel e Naopen, 18 km de ida e volta, enquanto a terceira opção é contratar fretamento entre Esquel e El Maiten ou Engenheiro Jacobassi. Mais informações podem ser obtidas no site oficial latronchita.org.ar. Eu e Nina estamos aqui no trem, direto para Paris, né, Nina? Sí, Como vou pedir? Paris. Vamos a Paris. Sí, vamos a Bonjour, Paris. que mais? Bonjour, nous allons à Paris. Para que sim. Oui, Como ça va? Ça va très bien. Enfin. Eu amo que a gente é muito turista. Nós estávamos falando mal do turismo e olha que nós, super turistas. Super turistas. Para onde, mademoiselle? Bonjour, mademoiselle. Allons à Paris. Vamos a Paris. Outra coisa para se fazer em Esquel é o Parque Nacional Los Alerces. É o parque mais famoso e dizem que é um dos mais bonitos na Argentina. Eu estou um pouquinho com medo de fazer trilha sozinhas por conta do puma, gente. Depois que eu fiquei sabendo que existiam pumas nesses parques, eu fiquei com muito medo. E quando eu entrei lá no Parque dos Alerces, tem muitas orientações. Então, assim, e uma das orientações era não faça trilha sozinho, porque pode acontecer, de alguma coisa acontecer e você não saber como lidar com a situação. Por exemplo, eu não ficaria parada se eu visse um puma, eu sair correndo. Então, assim, é a última coisa que você pode fazer, é correr ou se movimentar, ou fazer movimentos bruscos, porque isso vai assustar o animal, incidentemente ele vai te atacar. Bom, mas eu recomendo que vocês vão visitar o Parque Nacional dos Alerces, porque todo mundo me falou que é lindo, 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 maravilhoso. Então, eu recomendo que vocês façam esse passeio. Eu vou ter que retornar em algum momento pra fazer esse passeio também. E o dia também não estava muito bonito. E também eu não estava na vibe de fazer treks e ficar andando. Isso eu já vou contar já já pra vocês, porque eu vou até ler quais foram os meus pensamentos, porque eu anotei todos. E vocês vão entender porque eu não fiz nada disso. A cidade de Esquel, que é linda, maravilhosa. Eu vou mostrar aí umas partes da cidade pra vocês, que é incrível, eu fiquei encantada. Ela é pequenininha, ela é fofa, ai, gente, daí ela me deu outra vibe, por isso. Ela me deu outra vibe e por isso eu não fui fazer esses passeios. Eu até mandei mensagem pra uma agência de excursão pra mim conhecer os túneis de gelo, que é túneis de hielo, que é como eles chamam aqui, porém eles me informaram que a data é só janeiro e fevereiro. Depois tem a Pedra Parada, que é uma pedra linda, também queria ter conhecido a Pedra Parada, porém eu tinha que resolver algumas coisas na cidade, como o Western Union, fazer transferência. Então esses dias eu tive que resolver coisas na cidade e não era possível que eu fosse para as excursões, porque senão eu não conseguiria resolver o que eu tinha que resolver. Então também acontece isso. Então precisa se orientar aqui em alguns lugares. Se você não vai ficar uma semana, 5 dias, mais dias, você não vai conseguir fazer tudo, ou você não vai conhecer tudo, ou sim, há momentos que você vai ter que deixar algumas coisas de lado por questões burocráticas. E aí chega no que eu fiz em Esquel. E eu vou ler pra vocês o que eu escrevi. Esquel, Chubut, foi um momento diferente no mochilão. Decidi que não teria pressa, nem faria grandes coisas. O que eu queria fazer em Esquel era visitar os túneis de gelo, porém me informei que não estaria na temporada. E assim decidi fazer coisas pelo centro. Coisas que me fizessem bem. Fui comprar roupas novas, porque era barato. Então, se você tá ali no sul e quer comprar alguma coisa, vai ali pra Esquel, porque as roupas estão mais em conta.
Eu tava precisando de algumas coisinhas de frio, então precisei comprar. Porque as minhas já estão aí há 3 meses rodando comigo e tava meio que desgastadas algumas coisas. Então eu acabei comprando, mas foi coisa de 2 peças e muito barato. Nada muito caro. Fui cuidar do meu cabelo e visitar centros culturais. Conversar com locais, simplesmente fazer coisas comuns. E foi muito bom. Então eu decidi que nesse momento em Esquel, eu simplesmente ia viver tranquila. Eu não faria grandes coisas. Coisas como, trekkings largos ou coisas como incríveis. Eu só passaria um tempo. Eu só ficaria tranquila e curtiria o dia como se eu realmente estivesse vivendo ali e como se eu estivesse na minha cidade, no interior, e passasse por coisas e tomasse um café e conversasse com pessoas. Só isso eu queria fazer. Apenas andar pela cidade. Praticar meu espanhol enquanto me encantava com cada detalhe de Esquel. No Centro Cultural, fui a uma exposição de fotografia das Ilhas Malvinas, que eu até vou falar agora nesse vídeo. Depois, há um teatro infantil, que eu vou mostrar vídeos, onde pude me lembrar das coisas que realmente vale a pena. E a arte, claro, que saudade tenho dela, desse formato. Foram momentos sozinhas e deliciosos. É necessário para nos reconhecermos como seres individuais. Então, todo esse momento que a gente vive aí sozinho, né, com a gente mesmo, e fazendo coisas que vai nos deixar felizes, né, e que vai nos trazer mais a perto ali da nossa individualidade, da nossa personalidade, é muito importante, é muito legal. E vocês precisam tirar esse tempo pra vocês, não só em viagens, mas na vida de vocês. Façam coisas que vocês gostem, sozinhos, claro, sempre com pessoas, com amigos, com namorados, namoradas, família, sim, sempre. Porém, em algum momento, faça alguma coisa por você sozinho, sabe? Vai a uma montanha, vai a uma trilha, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai fazer alguma coisa diferente, vai ler um livro, vai ouvir uma música. É necessário ter esse tempo pra você pensar, então façam isso por vocês. Também tinha um espaço de esqui em Esquel que se chama La Roja, creio que é isso, La Roja, não sei, vou colocar o nome. Não tinha muita neve porque no inverno passado não tinha nevado em Esquel, segundo informações do taxista que falou comigo. E eu fui visitar o Centro Cultural Esquel Melipau. O Melipau, ele significa Cruz del Sur. Estou aqui olhando a minha colinha. Ele era um antigo terminal de ônibus há mais de 30 anos que se transformou em um centro cultural. E aí que eu falo pra vocês. Quando eu cheguei em Esquel, eu fui perguntar do túnel de gelo. O túnel de gelo não era possível visitar. Esse era a única coisa que eu ia gastar dinheiro pra estar fazendo em Esquel, porque eu já tinha me programado que seria só isso. Porém, como não era possível, eu pensei, bom, vou chegar em Esquel, vou ver o que vai ser, o que minha intuição vai falar pra mim fazer, e vou fazer o que permitir, o que eu achar que é o necessário no momento. Eu senti que era uma cidade muito cultural. Eu dei de cara com um centro cultural bem ali na rua do hostel que eu estava, então eu comecei a pensar, bom, de que forma eu vou aproveitar esse momento aqui em Esquel, o que eu vou fazer, o que eu vou conhecer. Como eu falei no começo do vídeo, eu queria conhecer muito a história da Argentina, e então eu fui a esse Centro Cultural Melipau e fui super bem atendida por uma mulher que trabalha lá na recepção. E ela me mostrou a rádio, porque tinha uma rádio lá dentro, e tinha um planetário também que funciona, porém nesse momento que eu estava ali não estava funcionando. Ela me direcionou em vários museus, em vários centros culturais, ela me falou do teatro. Tinha exposição de fotografia das Ilhas Malvinas, que eu vou falar até um pouco aí da história da Ilha Malvina, porque eu não entendia. Eu vi que aqui na Argentina se fala muito sobre isso, mas eu não tinha conhecimento sobre a guerra da Ilha Malvina. Segundo o que eu pesquisei e o que eu conheci ali na exposição de fotografia, foi um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido, que acabou em 1982, pela soberania destes arquipélagos austrais, reivindicados em 1833, e dominado a partir de então pelo Reino Unido. Porém, a Argentina reclamou como parte integral e indivisível do seu território, considerando que eles estão ocupados ilegalmente por uma potência invasora. Elas incluem como províncias da Terra do Fogo, Antártica e ilhas do Atlântico Sul. Ao total, foram 649 mil civis mortos argentinos.
255 britânicos e 3 civis da ilha. E o que acontece, toda essa história aí das Ilhas Malvinas, pelo que eu entendi, foi um marco muito sofrido para a Argentina. Foi uma história que eles lembram com muita dor, porque foram muitos mortos. E é muito triste você ver as fotos, você vê as exposições ali, tinha roupas que eles usavam, as armas que eles usavam. Então foi um momento muito interessante e foi agora em abril, né? Foi um dia aí dessa lembrança, dessa recordação aí da Guerra das Ilhas Malvinas. O Chile acabou apoiando essa guerra do lado dos britânicos, e aí por isso que também eu tava tentando entender o que em alguns comentários, algumas coisas, por que isso acontecia aqui, e aí eu entendi ali parte da história também, me tirou um pouco de dúvidas que eu tinha em relação a esses conflitos, né, daqui da América do Sul, porque sim, eu estudo bastante história do Brasil, porém quando se fala aqui da América do Sul eu acabo deixando um pouco de lado, então esse é o momento que eu tenho para adquirir conhecimento sobre essa parte da história que faz aí a junção da América Latina. 4 anos antes dessa guerra, existia um conflito ali também pelo canal Beagle entre a ditadura de Augusto Videla e Augusto Pinochet. Então eles estavam tentando ali lutar pelo canal Beagle, também Argentina e Chile. Acabou que 4 anos depois, o Chile acabou apoiando os britânicos. Então, essa é a parte da história. Claro que tem muita coisa ainda por trás, que tem muita coisa para se ler, para se conhecer. Porém, só resumindo aqui para vocês, que eu fui visitar uma exposição de fotografia e ali estava contando muito sobre a história deles. Lá em Ushuaia também aconteceu que quando eu fui visitar a penitenciária, o Museu da Penitenciária, que eu perdi o vídeo, né? Vocês já sabem, pra quem assistiu o vídeo de Ushuaia. Também falava bastante dessa parte dessa guerra. Então eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha acontecido, quais eram os pontos ali mais importantes, né? Por que era tão forte assim. E eu acabei ali adquirindo um pouco de conhecimento sobre isso. Claro que eu converso com os argentinos e com outras pessoas aqui da região pra estar adquirindo mais conhecimento do que eles falam da história deles, né? E outra coisa é que eu vejo que aqui na Argentina eles têm um marco muito forte também para a questão da ditadura deles. Não esquecer e não perdoar, porque para eles isso não pode se repetir mais. Essa ditadura não pode se repetir mais. Então eles têm isso muito forte em todas as pichações, em vários lugares que eu vejo, de grafite, então nas paredes, em cartazes colados em postes. Então isso é muito forte aqui na Argentina e eu gosto muito de absorver essa parte da sociedade, do que a sociedade está vivendo, do que eles pensam. Isso é maravilhoso. E também no Museu Histórico, ali com a esquina Mitre e San Martín, em Esquel, tinha uma exposição que se chamava Aqui, Esquel, Passado, Presente e Futuro, que era uma exposição interativa que reflete sobre a história, né, o passado, o presente, o que ainda esperamos aí para o futuro do país, né? Então, o que todos eles esperam para o futuro do país. Reflete um pouco sobre toda a história desde o começo. Então, esse processo para mim foi muito importante, porque era o momento que eu precisava adquirir conhecimento sobre o lugar que eu estou fazendo aqui, e me sintonizar, né, de toda a história que existe por trás do país que eu estou visitando. Isso para mim é enriquecedor. Então depois eu fui terminar meu dia ali com o teatro infantil. No teatro infantil eu senti uma paz muito grande, como eu já falei pra vocês enquanto eu estava lendo. Eu dei risada, eu lembrei dos meus alunos, eu lembrei do meu trabalho, eu absorvi muitas palavras diferentes, eu vi a interação das crianças com o teatro, de fantoches, que eu falava muito para os meus alunos sobre isso. E o mais legal de tudo é que quando terminou o teatro... uma coisa importante, calma, antes de eu falar de como terminou o teatro, é que aqui eles têm a siesta, que eu já falei pra vocês. Tem uma parte do Rio Grande do Sul que faz isso também no Brasil, porém aqui eles têm a siesta em muitos lugares. Assim que vão pro almoço, eles meio que dormem, ou eles usam esse tempo para fazer alguma coisa junto com a família. Então, no caso, essa siesta vai até umas 4 da tarde, da 1 até as 4 da tarde, tem lugares que é do meio-dia até as 4 da tarde, e todos os comércios se fecham. Então, esses comércios fechados, as pessoas têm a oportunidade de ir adquirir cultura. Ocasionalmente, esse teatro acontecia das 3 às 4 da tarde, que era o momento que
que eles tinham da siesta, então tinha muita família com crianças assistindo esse teatro. Então eu acredito que é um momento que até a sociedade ela quer passar momentos com a família, quer fazer alguma coisa. Tinha uma escola também lá assistindo esse teatro, então tinha muita interação com as crianças respondiam. Teatro interativo, então era muito legal. No final do teatro, o homem que apresenta os fantoches, que faz as vozes e que mexe os fantoches, ele sai de trás do palco e ele vem conversar com suas crianças. E aí ele pergunta, vocês têm curiosidade para saber como funciona esse teatro? E aí ele acaba mostrando como ele estava fazendo todo o teatro para as crianças, e foi a coisa mais linda, porque elas se encantavam e elas ficavam uau, uau, e eu fiquei assim, meu Deus, que legal. Bueno, muchísimas gracias. El hada mostraba un poco de la magia, ¿no es cierto? Mostraba ahí un poco de la mano del titiritero, ahí que se escondía entre las telas mágicas del hada. Vamos a ver si el hada nos ayuda a hacer magia. A verme más elegante. ¿Quién tiene bastón acá para verse elegante? Yo, usted, muy bien. Eso me gusta, que tengan bastones para verse elegante. Así es. Oh. Muy bien, atención, se me enredó acá la corbata. Ahí está. ¿Cómo les va? Yo también soy de varilla. Muy bien. Então foi um momento ali em Esquel que eu passei, que foi diferente dos outros lugares e que eu realmente precisava desse gole de cultura, desse gole de arte, sabe? E visitar esses centros culturais e tudo, e conhecer essa parte da sociedade e ter essa pausa, foi muito bom. Foi um descanso. Depois também, quando eu retornei pro hostel, o hostel era muito tranquilo. Eu acabei, né, ficando mais sozinha, então, porque eu tava no quarto privado, então eu ia, fazia a minha comida, voltava, fazia minhas coisas, e organizava, eu ia escrever, eu ia desenhar, então é um momento que eu tirei pra ficar tranquila. Eu não fiz grandes coisas e por isso esse vídeo não tem grandes dicas de viagem ou grandes lugares maravilhosos para mostrar para vocês, mas eu queria falar da importância também de se dar uma pausa e dessa verdade por trás do mochilão. Às vezes você não precisa estar uau todo o tempo fazendo muita coisa, todo tempo fazendo muita coisa. Não, às vezes você só precisa estar parado, tranquilo. Porque eu aqui, mesmo nos dias que eu fico sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada, eu estou aprendendo uma nova língua, um novo termo, uma nova expressão, uma nova história e aprendendo também alguma coisa sobre mim, né? Porque em algum momento você tá ali sozinha, você tá com você mesmo e você só pode contar com você mesmo. Claro que as pessoas daqui são incríveis, eu não tenho nem palavras, porque todas as vezes que eu necessitei de ajuda, eles me ajudaram. Mas em alguns momentos é só você por você mesmo. E esse vídeo era pra falar disso, gente. Era pra falar sobre essas pequenas dicas sobre Esquel. E que eu quero muito que vocês conheçam. Eu quero muito voltar aqui pra conhecer o Parque Nacional e esse túnel de gelo, que eu acredito que é incrível. Mas nesse momento foi isso. Foi o que eu pude fazer. Foi o que eu quis fazer também. Isso é muito importante. Foi o que a minha intuição falou pra mim fazer. Então, esse foi o momento da minha pausa. Esse foi o momento que eu precisei parar um pouco e dar esse gole de vamos ficar quieto, vamos ficar de boa, vamos buscar outras coisas pra você fazer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tem um formato um pouco diferente e meu próximo destino é El Bolson, aqui mesmo na Rota 40 também, um pouquinho mais pro norte. Eu vou levar mais ou menos 2 horas e 3 horas pra chegar em El Bolson. E
Próximo vídeo, então, eu falo sobre Albolson, que também eu estou pensando em ficar tranquila, porque depois de Albolson eu vou para Bariloche, então lá eu acredito que eu vou fazer mais coisas, então eu tô muito tranquila. Eu realmente tô passando para conhecer esses pueblos, em algum outro momento da minha vida voltar aqui no verão, por exemplo, e entrar em todas as águas possíveis e fazer todas as trilhas possíveis. Por esse momento, vocês vão me ver mais tranquila mesmo. Está sendo muito enriquecedor para mim esse mochilão, muito enriquecedor. Eu tenho aprendido muita coisa todos os dias. Isso é importantíssimo. Não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, me dar dicas, falar sobre o que vocês estão achando sobre o vídeo. Isso é muito importante, isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Eu também estou usando o Instagram, o TikTok, o Pinder e o Find Penguins. Então eu estou usando essas quatro redes sociais para mostrarem o meu mochilão, tem aqui embaixo. E eu também estou escrevendo em um blog, porém eu ainda não deixei público esse blog, porque eu não tô tendo muito tempo para me dedicar a ele, porque eu estou me dedicando mais ao YouTube. Porém, quando ele tiver um formatinho melhor, quando ele tiver mais bem escrito, eu publico para vocês lerem. Até mais, então, até o Bolson.